Pois é, depois de muito tempo, muitos meses, com o segundo episódio da série batendo até 100 mil visualizações, é muita gente, eu finalmente irei trazer a parte 5 de Criando Animatrônicos com a ajuda de uma roleta. É hoje que eu finalmente crio mais 3 filhos pra mim. Pois é, muita criação, pouco tempo de quadro. E hoje será feito de um jeito bem simples. Eu farei normalmente, com a roleta mesmo escolhendo pra mim. Não terá desafio, não terá nada, eu só quero fazer algo casual, beleza? Mas enfim, caso vocês tenham caído de paraquedas aqui e não entendam muito bem o propósito do quadro, recomendo vocês assistirem as outras 4 partes, né? Desde a parte 1, pra entenderem muito bem como funciona esse quadro e como foi essa caminhada, essa jornada de criar 12 filhos. Mas enfim, vamos criar mais agora. Mas enfim, sem enrolação, bora logo começar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha pros seus amigos fãs de FNAF. E agora sim, bora desenhar! Bom, vocês já devem estar careca de saber, mas é necessário sempre dar uma palhinha do que é o quadro, né? Eu pego vários animais, né, da fauna no geral e também animatrônicos, estilo de animatrônicos de FNAF e coloco numa roleta. E então eu giro a roleta, o que cair pra mim, eu crio este animal e essa roleta num tema bem específico. E nos temas anteriores eu fiz de apresentadores de auditório, cozinheiros, irmãos de um desenho matinal e olímpicos. E agora, nesse tema, graças a um amigo meu, eu irei fazer, né, recomendado por ele, temas de pirata. Se estiver assistindo isso, Pedro, um beijo. E a roleta tá bem completinha, eu coloquei vários animais e vários animatrônicos de FNAF, até da era mais recente. Enfim, vamos começar agora! A pedido de muitos, dinossauro finalmente caiu, cara. E será um dinossauro? Ah, não. Poxa vida, cara. E agora vamos para essa primeira rodada que caiu um dinossauro Glamrock. Eu nunca desenhei um Glamrock na vida, seja aquela thumb do vídeo de timeline de FNAF. Faz muito tempo já, desenhar Glamrock é bem difícil. Mas vamos lá. Bom, primeiro, como vocês sabem muito bem, eu sempre começo pela versão 2D, para imitar um cartaz de Pop Playtime. Ah, vocês já sabem. Cara, eu sempre falo isso, vocês já sabem muito bem. Um cartaz de Pop Playtime para mostrar a versão 2D do bicho. E dinossauro sempre foi pedido por muitos inscritos aqui no canal, né? Eles queriam ver como que é um dinossauro. Pera, respira. E dinossauro sempre foi pedido muito aqui pelos inscritos do canal, um animatrônico específico no tema de dinossauro. Só que quando vocês pensam em dinossauro, vocês pensam em um T-Rex da vida, né? Porém, eu resolvi pegar outro bicho grande pra desenhar. O dinossauro que eu tô me inspirando pra fazer este personagem é da espécie Carnotauro, que ele é gigante, laranja, bem grandão mesmo, quase do tamanho do T-Rex, mas com bracinhos... Bom, que bracinhos, né? Isso aí pra mim são macarrões. Bom, mas tirando os bracinhos de bebê, o Carnotauro ele é muito da hora. Ele tem um visual, sempre que fazem ele, né, um desenho dele, eu acho muito legal, principalmente esses chifrões dele, que é, mano, passa, como diz a geração alfa, né, a geração de crianças hoje, passa uma aura absurda. Eu falei aura, cara, meu Deus do céu, eu poderia ter pensado um termo legal. E para esse personagem eu resolvi fazer ele um capitão sem braço e sem uma perna, pois ele é um capitão muito perigoso dos 7 mares. E eu não manjo muito do tema pirata, então me desculpe para quem é mais manjador. Meu único contato com pirata é o One Piece e o filme do Tom e Jerry. Esse filme é muito bom, recomendo.
Terminando tudo certinho, o desenho 2D do nosso personagem Carnotauro ficou assim. Conheça o nosso Capitão Conan, o pirata. Bom, eu coloquei ele como um vilão desse tema de pirata, né? E ele não tem uma perna, não tem uma mão e é cego de um olho. Ele é muito perigoso e ele não desiste nunca, mesmo se machucando demais. Bom, mas agora sem enrolação, vamos pra versão glam rock dele, que eu me esforcei muito, mas tipo, muito mesmo pra não fazer uma cópia idêntica ao Monte. Porque, bom, o Monte é um jacaré, né? É bem parecido até com um dinossauro, mas eu não queria fazer igual. Como eu não especifiquei qual versão glam rock eu poderia fazer, bom, eu acabei fazendo a minha versão favorita dos glam rocks, as versões Shattered, que são as versões estragadas. Eu gosto muito deles estragados. E apesar da aparência eu ter me esforçado para não copiar o Monte, essa perna meio torta, parecendo um bicho bem bizarro com essa perna torta, eu fiz baseado numa arte conceitual oficial feita pela Pink Pills do Monte com essas pernas inversas aí. Muito legal, eu gostei, então eu me inspirei nessa arte conceitual. E eu quis tentar fazer ele estragado, mas não monstruoso, pra ser ainda um animatrônico atrativo para crianças em um shopping, né? Como os glam rocks realmente são. Porque, bom, tá começando uma onda de forçar animatrônico assustador de propósito que me dá nos nervos. Esse bicho aqui nunca passaria numa pizzaria infantil, nunca! Que é a parte mais difícil geralmente, eu não achei tão difícil e o desenho ficou assim, bem rápido, né? Bem simples. Tipo, os glam rocks que eu acho bem difícil de desenhar, não foi tão difícil agora. E essa é a versão glam rock do Capitão Conan Carnotauro. O que vocês acharam, mano? Eu achei magnífico, eu gostei tanto do visual 2D quanto da versão animatrônica glam rock. Eu achei lindíssimo. Começamos bem, cara. E olha que eu fiquei com muito medo de começar errado. Diga aqui nos comentários o que vocês acharam do Capitão Conan. E agora, vamos pro próximo. Oh, meu Deus, esse round vai ser difícil. Vamos ver. Cara, uma capivara Withered é sacanagem. Bom, e como vocês puderam ver, caiu uma capivara Withered. Cara, meu Deus do céu, isso vai ser um pesadelo. Vamos lá. Bom, e capivara, assim como vocês sabem muito bem, ele é um roedor, assim como os ratos, por exemplo, um rato que inclusive já trouxe no canal. Só que diferente dos ratos, a capivara é um roedor que tem uma cabeça muito pequena. Não sei muito bem explicar, mas eu tentei passar isso pro desenho e ficou horroroso. Então eu tive que consertar. E tinha alguma coisa me incomodando nesse desenho que eu não sabia ainda o que era, mas era essa boca gigantesca com esse sorriso aí que não tava combinando. E pra você fazer um design de um personagem cartoon e furry ao mesmo tempo é bem difícil, porque você tem que fazer o design parecer com o animal que você tá se baseando, porque senão vira outra coisa, e fazer de um jeito ainda que não fique feio, porque senão, mano,
Você perde seu tempo pra um bicho que não parece com o animal que você se baseou e é horroroso ainda. Passando pra line art, eu finalmente consertei algumas coisas que estavam me incomodando e era realmente a boca e o sorriso dele. E eu decidi diminuir um pouquinho e ficou 200% melhor. E o que mais deu carinha de capivara pra ele foi quando eu comecei a colorir ele e coloquei a manchinha um pouco escura no nariz dele, que é a manchinha que as capivaras têm no meio da focinha deles. E eles ainda são piratas, então eu tive que fazer uma roupa bem piratona pra eles, que eu só peguei do Google. O Google tem muita variedade de roupa de pirata, então isso ajuda. E terminando o desenho, ele ficou assim. O que vocês acharam dessa capivara bem bonitinha que ficou? Eu achei que não ia ficar legal e acabou ficando. E eu decidi batizá-lo de Pedro, e não é por causa do meu amigo, é porque ele tem uma carinha de Pedro. E agora partindo para a versão animatrônica, que é a versão Withered, vai ser um pouquinho mais complicado, porque a gente não tem muita referência de animatrônicos ratos na franquia. Só o Ratchet de Five Nights at Candy's, mas eu não queria copiar ele. E acreditem se quiser, isso foi bem fácil. Foi muito fácil, os Withereds não são complicados de desenhar e eu adoro o design deles, foi rapidinho de fazer. No design eu decidi fazer uma mistureba dos Withereds originais, como a orelha quebrada. Eu virei o Cebolinha. Como a orelha quebrada do Withered Fox, a mão cheia de fios da Withered Chica, um pé faltando do Withered Bonnie, enfim. E em todo o vídeo aqui de desenhando animatrônicos eu reclamo dos buraquinhos dos Nightmares. Ih, peraí, pegou mal isso aí. Mas os Withereds são bem diferentes, porque apesar deles ter vários buraquinhos no corpo deles, né, de estragados e quebrados, não é tão chato de desenhar assim e eu acho magnífico, dá um ar bem realista pra mim. E eu ainda tô no hype do filme de FNAF, então eu dei uma expressão nervosa pra ele e os olhos brilhando. Pois é, eu não reclamo dessa parte do filme de FNAF, podem me crucificar à vontade. E então assim ficou o meu Withered Capivara Pedro. O que vocês acharam desse personagem? Eu achei muito bom. Geralmente é no segundo desenho que eu começo a reclamar, porque sempre sai feio. Vídeo Parry, porque eu fiz ele um Rockstar e eu não gosto dos Rockstars. Mas esse ficou muito bom, eu adorei. Junto com o primeiro, os dois eu dou nota 10, cara. É muito bom. Cara, pela primeira vez eu tô me saindo muito bem nesses vídeos desenhando, hein, cara. Eu tô gostando. Mas diga aí nos comentários o que vocês acharam. E agora, bora pro último. Cara, não. Atenção, a partir desse ponto agora terá aranhas. E se você tem aracnofobia, eu recomendo vocês pularem esse vídeo porque eu vou mostrar aranhas. Me desculpe, mas é o tema do vídeo. Pois é, deu pra ouvir muito bem a minha decepção quando caiu uma aranha Scrap. Como é que eu posso explicar? Então, FNAF 6 é cheio de boneco feio pra caramba. Não só feio, como muito difícil de desenhar, como por exemplo os Rockstar e os Scraps. Eu não gosto de desenhar os Scraps porque eles são sucata, né? Como diz o nome. E sucata é bem chato de desenhar, é muito detalhe desnecessário que eu não gosto. Mas, será que hoje será diferente? Vamos lá, abram alas pra nossa aranha Scrap.
Apertem os cintos e vamos lá. A começar pela referência que eu não consigo encontrar uma aranha furry que condiz com o meu estilo cartoon. Então, foi bem difícil encontrar e gaguejei. Então eu tive que me basear naquela aranha minúscula do filme Os Caras Malvados, porque é o que condiz basicamente com o meu estilo artístico cartoon. Então eu tive que fazer um pouquinho parecido com ela. Porque me perdoe a quem tem aracnofobia, mas eu tenho que mostrar aqui, a aranha é um bicho muito feio e é muito difícil de desenhar um bicho feio para um traço amigável e cartoon. Então, ai cara, Toby Fox consegue, mas é o Toby Fox. Pra arte 2D foi bem difícil de encontrar um design pra ela, porque é uma aranha, né? E eu acabei dando uma cintura demais pra ela. Não foi intencional, eu juro. E eu não sei da onde diabos eu tirei esse cabelo dela. Eu tava tentando, gente, é sério. E eu pensei mais no que deveria em dar 8 olhos pra ela. Mas, pra fazer parte da lore de pirata, eu resolvi dar um chapéu pra ela, né? Um chapéu pirata que cobriria esses 8 olhos, né? Escondidos ali. Pois apenas os seus piores inimigos teriam que ver essa maldição que são 8 olhos. E porque eu tava com uma preguiça gigantesca de desenhar mais olhos nela, então pode ser também. Então depois de dar uma anatomia legal pra ela e dar a sua bundinha de aranha, que na verdade é o abdômen pra quem é mais biólogo, eu entreguei essa roupinha pirata pra ela e algumas listras através do seu corpo, pois eu estou me baseando na aranha armadeira. Exatamente, a aranha armadeira, que é uma das aranhas mais perigosas que tem aqui no Brasil, que além da sua característica mais importante que tá no seu nome, que ela se arma, ela tem listras bem escuras através das suas pernas, que é bem fácil de identificar que é uma aranha armadeira. Então eu me baseei nessa aranha pra fazer essa personagem. E pra entrar no tema pirata, eu dei 2 pistolas pra ela, né? Pistolas de ouro que piratas tinham antigamente, porque ela tá armada, é uma aranha armadeira. Pensaram muito bem no que eu tô pensando? Exatamente, eu sou genial! Depois de dar um cabelo ruivo pra ela, o desenho ficou assim. E aí, o que vocês acharam da minha aranha armadeira pirata? Eu resolvi batizá-la de Amanda Armadeira, porque ela é uma aranha Amanda. Olha que genial, cara, eu sou muito bom. Bom, eu achei que eu não ia gostar do resultado, principalmente que eu dei 4 pernas pra ela ali embaixo. E eu achei que não ia ficar muito bom, mas ficou perfeito, eu adorei. Principalmente a bundinha de aranha, né, que eu fiz igual da Luma Vagalume, né, que tanto insetos quanto aracnídeos têm essa bunda protuberante, sei lá, mas enfim. Mas agora, sem mais enrolação, vamos logo pra versão scrap, que eu tava bem triste em imaginar como eu faria esse negócio. Eu acabei fazendo um negócio bem genérico, que é fazer ela de 4 andando, arrastando por aí, como se tivesse as últimas forças pra poder andar. E claro, o clichêzão de sempre desenhar um scrap é juntar partes animatrônicas aleatórias. Então eu acabei pegando partes do Conan e do Pedro e juntando nela, como por exemplo a mão e uma parte do braço. É sutil, mas quem sacar vai sacar. Eu tava me esforçando muito pra fazer esses fios enquanto eu escutava a música do Rei Leão. Eu tô no hype da Disney, desculpa, mas Hakuna Matata é muito bom. E a parte de pintar os scraps é bem chata, porque você tem que dar um aspecto de velho e sucata pra eles, né? Como se fosse peças roubadas do lixo. O que não parece, mas eu tava me esforçando, vai.
Mas depois de terminar a iluminação épica, o desenho ficou assim. Olha, eu vou desabafar aqui com vocês. Esse foi o segundo melhor scrap que eu desenhei, eu juro pra vocês. Pra mim, o primeiro melhor é obviamente o scrap Pitoco, porque eu consegui passar que ele é realmente um scrap. A scrap Amanda não parece muito um scrap, mas pra mim ficou sensacional, eu gostei. Me lembra muito uma mistura do Molten Fred com a Scrap Baby. E pra mim a piorzinha é a Paola, porque eu não gosto muito de como eu fiz aquele bicho sem um scrap. É bem feinho que ficou. Então, cara, esse é meu top 3 scraps. Mas enfim, essa é a Amanda Armadeira, a aranha pirata épica que se arma com 2 pistolas de ouro. Olha que detalhe épico que eu fiz, eu tô impressionado até agora. E então diga aí nos comentários o que vocês acharam dessa aranha magnífica, né? E não só da aranha, como de outros personagens que eu fiz aqui nesse vídeo. O que vocês acharam do Conan? O que vocês acharam do Pedro? E o que vocês acharam da aranha? Seus top 3, enfim, do tema pirata. Ó, todos ficaram laranjas ainda, né? Entrou no tema perfeitamente. Bom, esse vídeo foi o mais legal de produzir, porque, bom, o tema ficou legal, os personagens ficaram legais, que eu achei que não ia ficar, então me impressionou bastante. E agora, a partir desse vídeo, eu tenho 15 filhos agora, né? 15 filhos, 15 OCs que eu criei graças a vídeos de criando animatrônicos aleatórios, né? Personagens originais. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, que demorei 1 semana e pouco para terminar, mas enfim, é um vídeo especial porque, mano, aquele vídeo chegou a 100 mil visualizações, então, cara, é muito especial para mim. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um beijo, tchau, tchau.